Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Gomes, criador aqui do canal Controladoria Prática. Eu estou agora fazendo esse vídeo, essa live e também vou disponibilizar no YouTube. Para quem acessar aí, né, não puder assistir completa, vai estar disponível no YouTube. Bom, hoje eu quero tratar de um tema muito importante e que muitas vezes a gente acaba não falando, que são os problemas, né, no dia a dia das empresas. E aí seriam o quê? Eu trouxe aqui uma fonte de um livro chamado Sem Neura e, naturalmente, os 7 motivos que vão ali lhe estressar no ambiente corporativo. E aí, para que você aprenda a lidar com isso. Só que eu incluí um 8º motivo e aí no final fica aqui comigo que eu vou mostrar. Tenho certeza aí que vai ser incrível para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou também compartilhar a minha tela para quem depois visualizar no YouTube o vídeo completo e poder acessar ali os detalhes do que eu vou estar mostrando aqui. É bem incrível essas imagens, depois acessem lá, ok? Bom, primeiro de tudo é falar sobre esse livro, um livro que é muito interessante para quem atua na área corporativa. É o livro chamado Sem Neura. E esse livro, que é da Molly, vou até mostrar aqui, a Liz Foslin e Molly West Duffy. Então depois dá uma olhada no Instagram delas, né, um perfil em inglês, Liz and Molly, e aí no final eu falo mais sobre isso. Bom, esse livro ele fala muito do aspecto emocional, né? Você sempre terá emoções, então está na hora de aprender a lidar com elas. Então é importante da forma que a gente consegue, né, lidar com isso no dia a dia, que não é fácil. Muitas vezes a gente enfrenta desafios ou quase barreiras intransponíveis no dia a dia das empresas, né? Então é muito complicado às vezes e a gente tem que saber lidar. Então eu quero trazer cada um deles aqui. O primeiro, né, desses motivos seria o monstro da meta, né? Então, para quem atua nas empresas, quais seriam aí? Eu vou trazer aqui agora fatos positivos e negativos para a gente discutir aqui. Bom, qual seria, né, então, em primeiro lugar, esse monstro da meta? Fator negativo, né, para a gente começar. Naturalmente, o excesso de trabalho, né, a sensação de que você, né, perdeu o controle quando você tem essa sensação de a meta é muito além do que você pode dar conta. Então, isso complica, né, na nossa atuação e isso nos aterroriza ali, deixa a gente muito estressado quando você sente que passou do ponto. Então, um fator negativo é essa sensação, né? Você fala, meu, eu tenho muito excesso, não sei o que fazer, e aí, naturalmente, eu acho que não sei mais, perdi o controle e preciso de ajuda. E às vezes a gente não fala, né? Não pede ajuda porque se sente também que, ou porque não está dando conta, ou porque por algum motivo a gente errou em alguma coisa, enfim. Depois, muitas vezes, a falta de definição concreta em relação às prioridades, né? Das suas prioridades, do departamento, enfim, leva a gente a ter essa sensação também, né? De que perdeu o controle. Então, ou porque você também não definiu as suas prioridades e não entendeu, né, qual é o jogo que o seu gestor espera ou o seu chefe. E naturalmente também da sua liderança, às vezes não definir claramente o que é isso. Então isso complica absurdamente, né, essa relação. E depois, outro fator muito negativo, que naturalmente vai se levar a isso, é o esgotamento mental e físico. Por quê? Porque a gente se sente que, né, a areia escorrendo pelos dedos, você não consegue dar conta, você não não está conseguindo avançar, e aí esse monstro da meta, né, ele torna isso maior do que ele é, muitas vezes. E se a gente não controlar isso, né, muitos já tiveram situações que passaram por isso, é você chegar num burnout ou próximo disso, que aí é muito perigoso, né, para a saúde. Então, muitas vezes a gente cria uma falsa realidade, né, em decorrência disso, de que em todo lugar, ou seja, em outras empresas ou na próxima empresa que você atuar, vai ser igual, vai ser sempre a mesma coisa. E a verdade é que não, né? Cada empresa tem o seu nível, o seu estágio de evolução, e naturalmente você não vai enfrentar isso em outro lugar, a não ser que você tenha, claro, uma situação semelhante em relação à estrutura do departamento, ao estágio que a empresa esteja, e naturalmente você vai conseguir perceber isso. Fica aqui comigo no final que eu vou trazer algumas dicas importantes de como você também deve lidar com tudo isso, tá ok? Bom, fator positivo do monstro da meta. Então eu vou tentar trazer aqui, para aquilo que é possível, né? A gente conseguir construir esses fatores, de alguma maneira a gente pode se beneficiar ou se ajudar
com esses, vamos dizer, 8 estressadores, né? Estressores que a gente aqui no livro chama do ambiente corporativo. Então, ponto positivo. Quando você tem domínio sobre suas habilidades, atuando em finanças, controladoria, FP&A, você naturalmente cria uma confiança inabalável. Então, o que acontece? Se você for para uma empresa que esteja num outro estágio e você recebe esse monstro da meta, naturalmente, né? Sempre vão ter metas acima do que espera para que sejam alcançadas, isso em qualquer profissão. Então, quando você tem um domínio, você passou por essas fases, você cria essa confiança e sente que a meta é mais simples do que se imagina, do que parece. Então você, naturalmente, como eu sempre falo, você vai ter a sua caixinha de ferramentas, seu repertório, e você vai fazer as coisas se acelerarem na sua execução, na sua entrega. Então, pelo histórico, né, pela sua experiência e tudo mais que você vivenciou já em outros ambientes e outras situações, você tende a reverter essa situação e, naturalmente, até mesmo renegociar a meta, trazendo fatores críticos, muitas vezes, à tona, né, para que o andamento, na conclusão, na execução dessa meta, ela seja atingida. Então, o que isso significa? Muitas vezes, quando você tem uma visão já experiente de como executar e entregar aquele resultado, seja um orçamento, seja um novo fechamento com outras análises, enfim, só que às vezes é um período curto que exigem de você, ou que tenha um maior envolvimento com outras áreas, né, outros departamentos da companhia, você precisa de alguma maneira fazer isso acontecer dentro do prazo esperado. E aí você tem que ter esse repertório, tanto de comunicação, de negociação, de entrega, de análise, de apoio da sua equipe, se você for um gestor. Então tudo isso vai te ajudar a ter domínio e naturalmente não se matar, não se desesperar com tudo isso. Não é fácil? Realmente não é. Só que muitas vezes a gente consegue, né, vamos dizer assim, virar o jogo a nosso favor. Então é importante isso, para que você consiga também sair dessa armadilha que é esse primeiro item chamado monstro da meta. Bom, agora eu vou para o segundo item, que é um item que, né, no livro traz falando sobre ficar obcecado pelo e-mail nas férias. Então, para quem está vendo a imagem aqui, é como depois vocês acessem o YouTube para ver esse vídeo que eu vou disponibilizar. Você tem ali a pessoa que está tentando descansar, mas olhando os e-mails, e a morte trazendo uma cartinha na mão, como se fosse, né, ó, vou acabar com você, acabar com as suas férias. Então é muito comum isso, e aí eu vou tentar trazer aqui também fator positivo e negativo. Então, eu vou começar, né, sempre pelo negativo. Primeiro, o negativo, por você não ter um controle, naturalmente, às vezes sobre a sua agenda, sobre os seus projetos entregáveis, você se sente soterrado na avalanche de demandas e e-mails que te envolvem, né? Gestores ou a sua equipe te envolvem em tudo, e muitas vezes até por excesso de zelo, né, de que você é o super-herói do departamento, seja você o gestor ou um analista sênior ou um coordenador, e aí é melhor que você esteja em tudo envolvido, né, porque você deixou a entender, talvez em algum momento, que você também é centralizador, e sem esses e-mails ou essa formalização, que é importante, você não consegue desenrolar as coisas. Para quem viu um vídeo recente meu também no YouTube, eu falo sobre os macaquinhos, né, os micos que vão colocando no seu ombro quando você não sabe delegar ou simplesmente você não sabe negociar e a sua equipe tudo te pede, tudo te aciona. Então a gente tem que aprender um pouco a delegar responsabilidades para que você não receba tudo, né? E sim aquilo que é o nível de prioridade que você coloca como uma condição de atuação. Então é importante isso, importante demais. E aí, naturalmente, se você não tem um hábito de um planejamento e uma organização das prioridades, você vira refém da sua caixa de e-mail, né? Então isso é preocupante e aí você não consegue descansar, não consegue viajar em família, briga com a esposa ou briga com o marido quando está na praia porque você está respondendo algum e-mail, você já ficou estressado. Eu já passei por isso. Então a gente tem que aprender a lidar com isso e naturalmente como que se aprende? Simplesmente dizendo, não estou acessível aos meus e-mails, não vou levar o celular corporativo, não vou acessar. Se quiser, só em caso de último estágio, caso de morte, que me liguem. Então, claro, não é fácil, mas você precisa estabelecer limites para que você não sofra, né, esse tipo de situação. E aí, fato positivo. De verdade, positivo nesse caso não existe. Qual é o fator positivo de você estar indo em férias com seus filhos ou com seus familiares, ou sozinho viajando e tendo que acessar e-mail da empresa se é as suas férias? Então tente se policiar, não caia nessa armadilha, ok?
No número 3, então no livro ele traz sobre bombardeio de informações. O que isso significa, né? Bombardeio de informações é ali o profissional que ele está super comprometido, envolvido com o negócio, com a empresa, dentro do departamento das suas entregas, só que ele sente às vezes que ele passou do ponto, né? Ele recebe todo tipo de informação, até aquilo que não é importante, e aí tem situações complicadas em relação a isso. Qual é o fator negativo nesse caso? Negativo aqui é você se sentir com esgotamento, né? Esgotamento no longo prazo. Esse longo prazo, eu relaciono isso acima de um ano nessa condição. Né? Você perde nesse fluxo de atuação, perde a sua motivação. Você se torna o bombeiro da empresa, muitas vezes. Então, por mais que você seja até mesmo gerente, o controller, você tem que saber segregar essas coisas, segregar esse bombardeio de informações para você não entrar de novo numa espiral negativa entre tudo que eu já citei aqui de negativo dos itens anteriores. Então, isso acaba acumulando e te levando a uma condição muito crítica, até de saúde, né, dentro do aspecto do seu dia a dia. Bom, fator positivo, que a gente tenta pensar positivo em cima disso, é buscar ajuda, ok? É simples e direto. Poxa, se você está naturalmente se sentindo muito bombardeado, envolvido em tudo que é projeto e que de fato pode ser muito relevante, não custa você tentar negociar, né, recursos, apoio, eleger alguém para ser seu braço direito no departamento, seja se você for um gestor, tiver uma equipe ali, delegar, incluir de maneira equilibrada, né, tanto para profissionais da sua equipe ou parceiros dentro do negócio que te apoiem, né, e filtrem muita dessas informações, ou seja, filtrar o que realmente é relevante. De novo, não dá para a gente cobrir tudo. Muitas vezes é quase impossível. Então a gente tem que ter e delimitar aquilo, as melhores batalhas, né, as mais importantes que a gente tem que ir de encontro. E não depende simplesmente se você tem um cargo de chefe, de líder, de gestor. Não, você pode ser um analista, mas você consegue ter esse tipo de tratativa também, né, e naturalmente negociar dentro desse aspecto, ok? Bom, número 4, prazos imprevisíveis, né? Cita no livro. Então, o que seriam esses prazos imprevisíveis? Imagina aqui, né, na imagem aqui, tá você no meio e dois monstros, um de cada lado, um falando para ontem, outro para amanhã. Então, enfim, isso também é complicadíssimo e, na verdade, eu acredito, na minha opinião aqui, que é uma das piores situações entre as 8 situações ou problemas aqui que eu trago hoje, né, nesse vídeo. Por quê? Porque isso destrói a sua auto-organização. Então imagina que você, como um profissional, tem um planejamento, tem uma organização, só que você é bombardeado também em relação a isso, né? E aí tem vários fatores aqui que a gente pode citar, porque gestores, diretores que não têm noção, ou simplesmente que vamos falar o português claro, né? Aqueles famosos FDP que não está nem aí e só aperta os departamentos e cobra e não tem nenhum tipo de empatia, né, em relação à evolução, de como as coisas estão sendo construídas ou pelo momento que está o departamento. Porque às vezes a gente assume um departamento totalmente destroçado, né? Você assume um desafio, você chega, você tem o objetivo de reconstruir e às vezes leva-se um tempo, né? É natural. Então é importante isso, né, entender em que situação e estágio você está, tanto no momento que você entra na companhia e até no momento que você queira mudar e ir para um outro desafio. Bom, fator negativo em relação a isso gera frustração, não só em você, mas também na equipe, né, que atua contigo. Pode ser o principal responsável pela perda de qualidade nas suas entregas, né? E naturalmente afetar também as entregas, né, a qualidade da equipe como um todo do departamento. E isso, muito em pouco tempo, vamos dizer assim, vai destruir a confiança do time envolvido. Por quê? Porque você está buscando entregar com qualidade um trabalho cada vez mais estruturado, organizado, a informação gerando insights para tomar de decisão. E aí muitas vezes você chega para uma outra reunião de emergência e aí você fica sabendo que tem que entregar um relatório daqui 2 horas ou no final do dia. E não é uma coisa simples. Você precisa construir a informação, você precisa buscar, acessar, conversar com as pessoas e às vezes você não está na sua mão. É diferente de quando está e é só um recorte de uma informação já que é do dia a dia da empresa. Agora, quando é uma nova análise para um novo projeto, enfim, para que gere uma decisão muito importante, você precisa um mínimo de tempo possível.
Então, às vezes, esses prazos imprevisíveis vão acontecer também, né, quando você estiver atuando, e aí você tem que ter esse jogo de cintura e entender com os gestores, com os responsáveis e também com a sua equipe. Ok? Bom, positivo. Aí eu vou tentar trazer algo de positivo aqui. Não é simples e nem fácil, tá, você lidar com isso. Mas é preciso estabelecer limites, né? Por quê? Porque longas jornadas, né, de trabalho para você ou para sua equipe não serão benéficas, né? Então isso vai comprometer no longo prazo também. Negocie, tente negociar com a alta gestão, tenha essa postura firme, né? Aprenda a dizer não em alguns momentos, ou a recuar, ou pelo menos negociar. Eu sei que não é fácil, né? Só que tente, né, naturalmente, não ceder a tudo, né? Esteja alinhado, seja com o seu gestor ou com seus liderados, para vocês terem mais força juntos e, naturalmente, não cair sempre nessas armadilhas também, né? Nesse item 4 aqui. Para que você, eu sempre falo isso, tente não ser agenda dos outros, tente negociar isso para que você consiga um respiro dentro das suas entregas ou daquilo que é, vamos dizer, surreal em relação a prazo, ok? Bom, no item 5, dentro dos 7 itens, né, que a autora traz, e o 8º foi eu que trouxe, no final vou falar aqui, seria o quê? A falta de sono. Então isso é um problema muito comum, às vezes, ao profissional que está super comprometido e está num alto nível ali de performance, entrega, que tem um alto salário, que tem uma carreira que está construindo, só que ele passa às vezes por isso, né? Então, por quê? Porque se a gente pensar no desdobrar de todos os itens anteriores, a gente vai chegar num nível que você vai estar, sim, já no limite, né? Beirando o estresse absurdo de passar além do ponto, de fazer mal para sua saúde, de chegar a pisar, né? Colocar o pezinho ali no burnout. Então você tem que ter esse cuidado e a falta de sono é um complicador muito grave para isso. Ponto negativo, não precisa nem falar, né? O impacto, né, do número 4, de, por exemplo, não ter limites em relação a prazos, vai te gerar isso, né? Vai impactar diretamente na sua vida pessoal. E naturalmente a gente já sabe que sem sono sua saúde está em risco, né? Alerta com isso se você está vivendo isso. Por quê? É muito comum, né? Eu já passei muito por isso também, de estar super comprometido, entregando, fazendo, acontecendo, só que a gente tem que cuidar também do aspecto do equilíbrio da vida pessoal e saúde, porque não adianta você, ao acordar, tomar um balde de café para aguentar o dia todo e no final do dia, na noite, tomar um remedinho para dormir, um calmante, né, um passiflora ali, pelo menos, se não for algo até mais, né, pesado, para você conseguir dormir. Então isso não é legal, né? Se autoavalie nesse sentido, tem algo errado nessa construção do que você está fazendo e de como está sendo o seu dia a dia profissional. De novo, é fácil? Não é fácil. Muitas vezes a gente está num emprego que a gente desejou, caiu numa situação como essa e se sente refém disso. Existe um motivo de como você mudar isso. Você olhar para si, olhar para sua carreira, olhar para o mercado, fazer o seu networking e se de fato, né, para você já não está dando mais, busque outra alternativa. Enfim, é importante às vezes a mudança para te dar um novo fôlego, uma motivação. Então não fique vivendo isso longos e longos anos, simplesmente porque você tem medo da mudança. Se tem medo, vai com medo mesmo, mas muda a sua perspectiva. Vai para uma outra empresa, um outro segmento de repente, aprenda coisas novas. Eu vivenciei isso e transformou e construiu minha carreira de outra maneira. Então a gente passa a ter domínio, aumenta o repertório, aumenta nossas habilidades em relação a lidar com pessoas ou gestores ou empresas que são muitas vezes sem noção, né, dentro de alguns aspectos. Mas, de novo, eu sei que não é fácil porque eu sei como a mudança impacta, né, a nossa vida também. Mas existe caminhos. Você não nasceu na empresa que você está, você tem condições de mudar se preciso e se necessário, ok? Bom, depois, fato positivo, falta de sono, não existe, né, também. Então, não tem fator positivo em relação a isso. Então, assim como o outro item que eu comentei, não tem. Número 6, isolamento social. Né? Então, imagina ali, aqui a imagem que eu vou projetar no vídeo né, isolamento social, ali a pessoa que está totalmente desiludida e sozinha no canto, né, não tem mais ânimo algum para fazer nada. Então, naturalmente, o fator negativo, você está acumulando esses estressores, né, que o livro chama, esses fatores críticos de estresse na sua vida, né, entre vida pessoal e vida
empresarial, vida profissional. E aí, pode-se chegar a esse estágio porque naturalmente é o começo do fim, né? Quando você simplesmente se isolou na empresa, não interage mais com as pessoas, você está num nível tão absurdo e agudo, né, que realmente é um perigo. Não caia, né, nessa armadilha, porque isso naturalmente vai te afundar ainda mais. Tente procurar ajuda. E aí, de verdade, se abra com alguém, ou mesmo, né, busque uma ajuda profissional, né? Converse, tenha o seu terapeuta, faça algumas sessões, traga à tona os problemas para você desabafar, né? Não ficar ali se fechando e acumulando esses sentimentos, né, negativos de estresse na sua carreira, ok? Bom, naturalmente o que vai gerar isso? Perda de vontade, de energia, não vai te ajudar em nada e vai te deixar sozinho, naturalmente, para você enfrentar futuras batalhas, né? De entregas, de relatórios, de análise, de reuniões, e isso drena a sua energia e, naturalmente, sua confiança é destroçada nesse estágio. Então, cuidado para você não cair nesse sexto item chamado isolamento social, ok? E para tirar algum fator positivo disso, né, que quase também é impossível, mas se você já chegou nesse nível, aproveite então para sair fora dessa empresa que você está vivendo essa situação, né? Comece a se mexer, comece a buscar outro ambiente, melhore suas habilidades ali, atualize seu currículo, né, na expectativa de uma mudança. Isso somente de pensar numa mudança vai te trazer talvez uma energia renovada, e se você buscar ajuda, naturalmente você vai conseguir reconstruir um caminho, né, porque a gente, de novo, não possui raiz em lugar algum. Você, a não ser se você for o dono do negócio, aí é outra situação. Agora, se você é um empregado, se você está uma visão de carreira, você simplesmente pode mudar, né, o ambiente que você está vivendo. Basta você estar preparado para isso, que é o que eu venho ajudando os profissionais hoje no mercado. Ok? Bom, número 7. E aí, o último item o último item do vídeo que eu trago em relação aos autores, e o oitavo eu criei aqui, chamado o sétimo, prazos irreais. Então imagina você andando numa teia de aranha e a viúva negra vindo atrás de você e você preso ali. Então basicamente é muito parecido até com aquele outro item que eu falei, né? Que seria ali o item 4, prazos imprevisíveis, só que o prazos irreais, esse sétimo, parece que estão realmente te colocando, né, numa teia de aranha, uma armadilha de fato. Então, os irreais é quando simplesmente fala assim, precisa entregar todo mês isso e não tem negociação. E aquilo vai te destruir, né? Então, isso vai comprometer a sua agenda, vai comprometer o seu plano, o seu planejamento, os seus entregáveis e gerar muito desconforto em relação à sua rotina diária. E, naturalmente, se você também for um líder, tiver sob sua gestão equipe, em relação a esse desconforto à sua equipe, né? Então, procure ter o que de positivo em cima disso, que é um item também bem complexo. É você, se não teve jeito de renegociar, né, e de fato os prazos vão ser mantidos, esses prazos irreais, então que você, mesmo sendo irreais, aproveite para jogar o mesmo jogo com quem definiu isso. Então a gente tem que ser um pouco, vamos dizer assim, malandro no modo de dizer, a malandragem no sentido de você se defender, porque às vezes a gente está lidando com pessoas que não têm empatia alguma sobre o que está sendo construído e feito. Então você tem que ser um pouco político ou um pouco, às vezes, jogar o mesmo jogo que essas pessoas se você, num curto prazo, não vai sair dali, vai continuar ali e precisa, naturalmente, também se defender de alguma maneira. Só que tem que ser com muito cuidado, porque isso não pode ser transparecido, você tem que saber negociar, você tem que fortalecer suas habilidades comportamentais para que você não transpareça um sentimento de raiva ou de um conflito que passa além do profissional, senão isso também vai denegrir a sua imagem como um profissional. Mas, o que eu quero trazer aqui em relação a esse fator positivo? Jogar o mesmo jogo com essas pessoas. Você naturalmente possui outras demandas super importantes, né? Deixe claro isso no primeiro momento, mas comunique da maneira correta, como eu estou falando aqui, no tom certo, né, com as palavras certas, que você talvez não consiga entregar no prazo determinado relatório, ou atividade, ou tarefa, enfim. E lembre-se, né? Até trago aqui meu bonequinho aqui, ó. Não existem super-heróis. Superman, ó, só lá na DC, né? Aqui, ó, Superman Samurai ainda. Não existe super-heróis. Ninguém é um super-herói.
né? Nem você, nem eu, nem ninguém. Você tem limitação, você tem que ter um equilíbrio entre a sua vida pessoal, profissional e, naturalmente, respirar, né? Para você trazer coisas novas, você continuar se desenvolvendo como profissional. Então, você precisa abrir mão de algo em algum momento. E o pior é que às vezes nós todos abrimos mão do quê? Da nossa vida pessoal, da nossa família, né? Enfim, etc, de hobby, de momentos, porque você está super a 200% focado, que eu sempre falo, 200%, o dia que você não puder atuar em 200, vão te cobrar, só que ninguém atua em 200, você tem que atuar no máximo em 100%, né? Então é muito importante isso, ok? E o último item que eu trago, até por conta da pesquisa que eu fiz, nesse final de semana, né, de sexta-feira até né, domingo, é a volta presencial para o escritório, né? É um outro item super estressante. 84% das pessoas que me seguem aqui, que acompanharam, viram e interagiram, responderam, né, em relação à notícia do Elon Musk, que são contra, né, que elas gostariam de manter a vida no home office ou híbrido, e não. O restante, né, 16%, falaram que não, que deveria voltar sim para o presencial. Então, acho que hoje a maior parte, né, dos profissionais se adaptaram a isso. Realmente tem fator positivo, tem também fator negativo, e eu quero trazer aqui alguns deles aqui. O negativo, primeiro, é quando, até a gente falou disso lá aqui nos meus stories, reuniões online no presencial, né? O que adianta você ir para o escritório, chegar lá, ficar conectado o dia inteiro com fone de ouvido, e não interagir às vezes com ninguém ou muito pouco, simplesmente que tem que estar lá por algum motivo. Isso aí é muito desgastante, né? Quem está vivendo isso sabe disso. Por quê? Às vezes falta o quê? Falta de um planejamento por parte dos gestores, sensação de perda de tempo que nós ficamos, reuniões muitas vezes sem sentido, né? Simplesmente porque falou que tem que ir para o escritório, aí faz reunião à toa, enfim. Então, né, dessa fase que a gente passou, da pós-fase mais crítica da pandemia, que ninguém saía de casa, a maioria dos profissionais se adaptou a esse modelo home office ou híbrido. Né? Por quê? Passamos a ter vantagens e desvantagens, principalmente quem mora nas grandes metrópoles, em relação a trânsito, a tempo, enfim, tudo isso envolve. Mas aqui é um assunto até para um outro vídeo em específico para falar só disso, que eu acho que vai fazer muito sentido também. O fator positivo, né, de você, vamos pensar assim, a volta do presencial, às vezes é você, de alguma maneira, estar em contato com profissionais, ter essa interação, alinhar pontos importantes que às vezes no online é mais difícil, né? Ter a reunião cara a cara, né, que a gente chama, porque às vezes é importante até para você demonstrar um nível de comprometimento, ajuda que você precisa do seu gestor, da sua equipe. Então a gente sabe que existe, a interação é importante, só que ela tem que ser, vamos dizer assim, da forma correta, né? Não é aquela coisa simplesmente porque tem que voltar e faz de qualquer jeito e naturalmente gera de novo uma desmotivação. Mas eu entendo que o fator de estar próximo às pessoas vai naturalmente conectar ainda mais, vai ajudar, vai naturalmente estreitar as relações, né? Então a gente tem que pensar também no outro lado, e não simplesmente não dá. Eu acho que é impossível viver 100% home office, talvez seja um complicador. Mas ter algum momento ou híbrido, né, de interação é importante, mas que se faça com responsabilidade, com planejamento, e isso vai trazer crescimento naturalmente entre as relações e no desenrolar do trabalho. Ok? Bom, eu acho que a ideia é essa, né? E aqui eu trago como última imagem aqui a fonte, né, do livro. Então, como eu falei, o livro Sem Neura, eles falam o seguinte aqui, o comentário, né? Best-seller, Wall Street, um livro obrigatório que desbanca a ideia de que as emoções não pertencem ao ambiente de trabalho. É o segredo para lidar com as emoções no trabalho. Então, acho que é importante, né? Até a capa do livro, eles brincam ali com os desenhinhos, né? O CEO é um elefante, tipo, gritando. O chefe é um macaquinho ali também gritando. O seu colega é o bicho preguiça, meio dormindo na mesa de reunião. E você é uma corujinha ali assustada, com o olho arregalado, espantado. Então, assim, é importante a gente entender as nossas emoções dentro do ambiente corporativo, e não só nossa, mas também das nossas equipes. Se você tiver, né, pessoas que você tem responsabilidade como gestor, também do seu gestor, do seu chefe, seu diretor, enfim, porque naturalmente, às vezes a gente pode perder a oportunidade por uma atitude errada em relação às nossas emoções, por entrar num conflito, por passar do ponto, achar que aquilo é pessoal,
né? Não que não exista, a gente sabe também que existe, mas você tem que saber lidar com isso, você tem que se blindar emocionalmente. Eu acho que é legal essa reflexão, porque faz a gente evoluir, né? Eu, no começo da minha carreira, eu transparecia no meu rosto que eu estava putaço com o meu chefe ou com alguém ali no dia a dia, só que eu aprendi a lidar com isso. E você negocia, né, isso de uma maneira muito melhor quando, por mais que você está pé da vida, mas você consegue não transparecer aquilo e você vai para uma rodada de negociar. Né? Negociação e prazo e alinhamento em relação àquilo que está sendo cobrado ou pedido. Então, esse ambiente não é fácil, muitas vezes até muito nocivo em alguns casos, também já passei por isso, mas não precisa ser assim. A gente consegue melhorar naturalmente quando a gente consegue alinhar expectativa, realidade e naturalmente trazer à tona aqui esses itens que às vezes são importantes e impactantes na nossa vida, tá bom? O que eu queria falar para fechar é que eu tenho feito um trabalho de ajudar, né, não só com os meus conteúdos, mas também através de mentoria individual ou até em grupo, que eu vou lançar em breve, e também dentro do meu curso online, que em breve, agora, acho que acredito nesse mês, eu vou abrir mais uma inscrição para que você possa aprender as habilidades tanto técnicas quanto também comportamentais e naturalmente evoluir e se sentir mais preparado para você buscar uma nova posição ou para você buscar uma promoção onde você está e isso te fazer te tornar um profissional muito mais seguro e preparado para os desafios da carreira da área de finanças e controladoria. Então é isso, me siga aqui. Se você curtiu depois, compartilha também esse vídeo, vai me ajudar bastante com profissionais que atuem na área financeira ou em empresas. E a gente vai aqui construindo cada dia um pouco mais, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, valeu, tchau, tchau.